Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Seguramente. Aqui nós falamos de temas muito cruciais para a independência e liberdade das mulheres e das pessoas que querem dar um passo em saúde mental e desenvolvimento pessoal. Eu sou a Nath Malencar, sou psicóloga e hoje, nesse episódio, nós vamos falar de um tema muito complicado e muito importante para o conhecimento de todo mundo, que é sobre violência sexual. Nós vamos abordar crimes sexuais e para isso eu trouxe aqui uma convidada super importante para isso, Karen Ellen, delegada de polícia, que já foi delegada de mulheres e atua nessa frente ajudando pessoas, mulheres, a conquistarem independência também através da jurisdição, mas também naquele pezinho no desenvolvimento pessoal, né, Karen? E agora eu vou passar aqui para que ela se apresente, traga para nós, Karen, se apresente, fale pra gente. Mas antes disso, obrigada por sua presença, que bom que você está aqui, é muito bom te receber e estar com você. Mais uma vez, obrigada. Olá, boa tarde a todos, a todas, né? Obrigada, Najma, pela confiança, né? Terceira vez que eu estou no podcast, convidada por você. E é uma honra para mim poder contribuir com temas tão importantes e que por vezes são tabus na sociedade, né? Sim. Sou delegada de polícia, já atuei na frente de delegacia de mulheres por 6 anos e também estudiosa do desenvolvimento humano, sou coach, né? Analista de perfil comportamental, além de outros cursos que me ajudam a abraçar, né, essa causa das mulheres. Não apenas a violência sexual, mas outras violências que nós somos vítimas de uma forma mais abrangente, mais humanizada. Maravilha. Para começar, delegada Karen, vamos para a pergunta para entender o que é esse tema. Você poderia nos explicar o que é crime sexual, o que é considerado violência sexual e quais são as suas diferentes formas? Então, eu vou trazer um conceito legal e depois eu explico, tá? De acordo com a Lei Maria da Penha, é considerado violência sexual qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar ou a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, né? Então, por exemplo, aquele voyeurismo, né? Que às vezes parceiro pode eventualmente obrigar a companheira a participar, né, a presenciar, a ver atos sexuais de outros casais, seria considerado um tipo de violência sexual. Nossa, essa eu não fazia ideia. Se o parceiro obriga, no caso, é um tipo de violência sexual. Outro exemplo, né, é qualquer prática que induza ou comercialize ou utilize, né, de qualquer forma a sexualidade da mulher. Uhum. Então, no caso, por exemplo, né, que é conhecido como cafetão, né? Uhum. Então, a exploração sexual da sexualidade da mulher é considerado também uma espécie de violência sexual. Uhum. Outra forma é impedir que a mulher use métodos contraceptivos ou que force a mulher a casar. Por exemplo, o pai que a menina engravida e obriga a menina a casar com o namorado, né? Pode ser considerado também uma violência sexual, né? Forçar a mulher a abortar, às vezes o companheiro não quer assumir a criança, né, que foi uma gravidez ali inesperada, então forçar o aborto também, forçar a mulher, a menina a se prostituir, às vezes famílias de baixa renda que acabam usando as filhas nesse sentido, né, chantagem, suborno, manipulação para explorar a sexualidade da menina. E qualquer forma também que limite, né, aí de uma forma mais abrangente, a lei diz assim, qualquer forma que limite ou anule o exercício dos direitos sexuais ou reprodutivos. Vou trazer aqui um caso que uma vez me chocou bastante, que foi o fato, por exemplo, de um marido impedir que a mulher se curasse de uma doença, que ela tratasse uma doença sexualmente transmissível, porque a vagina da mulher com essa doença ficava mais quente e úmida. E isso dava mais prazer para ele. Tá vendo que não é uma hipótese tão clara como as que eu li aqui, né, que vem explícita na lei,
não é tão explícita, mas se enquadra nessa parte final, qualquer forma que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Uau. Então seria um exemplo bastante chocante, muito né? Muito chocante. Porque quando a gente fala de violência sexual, a gente tende a pensar naquele caso mais horrendo que é o estupro. Isso. Quando a gente fala, né, violência sexual, a associação automática que nós fazemos é direto com essa. Mas a compreensão de que dentro de um relacionamento pode acontecer, e acontece com muita frequência por a gente não ter essa consciência, essa educação sexual, assim, você trazer esse exemplo, ele é assim, super importante. O exemplo em si é horrível, mas ver como a delicadeza, né? Acho que é isso, a delicadeza do exemplo. Que a sutileza. A sutileza, isso, delicadeza não, sutileza. A sutileza desse exemplo, ele mostra muito que dentro dos relacionamentos pode ter violência sexual. Sim, inclusive dentro do próprio matrimônio, né? Às vezes o companheiro quer forçar ali a mulher a ter relação sexual, pode ser considerado um estupro também, mesmo sendo dentro do casamento. Exato. Aí, nesse sentido, já fica um pouco mais anunciado, né, pelas próprias mulheres de entenderem que isso é errado. Claro que demora um pouco, tem muita conscientização para daí elas compreenderem que isso é errado, porque eu mesma já escutei vários casos de eu acordei e ele estava em cima de mim. Eu acordei e ele estava no meio da noite e ele estava eu estava fazendo sexo sem saber que eu estava fazendo sexo. Então, e que naquele momento o sentimento, né, de se sentir violentada, mas ao mesmo tempo aquela culpa, que sempre é a culpa da vítima, né, que acontece aquela culpa de, não, mas deve ser isso mesmo, deve ser normal, é porque homem não sei o quê, daí começa a colocar na caixinha dos homens, né, enfim. Então, explícito dessa forma e só passou a ser conhecido a partir do momento que as mulheres, elas começaram a falar que isso era errado. Isso. Então, esse papel... Que elas se sentiam violadas, né? Mas é um misto que muitas vezes a mulher sente de violação com obrigação. Violação mas com está obrigação. dentro do matrimônio, eu tenho que satisfazer. Perfeito. Né? E também, né, outro exemplo também muito comum é às vezes a questão do método contraceptivo, que às vezes o marido, né? ou o companheiro, enfim, o namorado, não quer determinado método contraceptivo ou obriga outro método contraceptivo. Eu não quero camisinha, você tome comprimido. Às vezes a mulher não pode com comprimido, não pode com injeção, pelas reações, né, que o corpo dela às vezes tem. Então, é uma forma também de violência sexual. Olha só. E agora, entrando um pouco mais nesse tema, quais são as diferenças entre crimes sexuais, como estupro, assédio e importunação? Tá. Bom, eu vou novamente pegar a letra da lei para explicar a diferença. Ótimo. Olha, o crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal. Lá diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Em 2009 teve uma alteração nesse tipo penal, porque hoje é constranger alguém. Até 2009 era constranger mulher. Então hoje um homem também pode ser vítima de estupro, um menino, uma criança pode ser vítima de estupro. Não que antes essa violência não era penalizada, era, mas por outra forma. Entendeu? A depender da situação, por outro tipo penal, mas não por estupro. Atualmente, depois de 2009, pode ser homem ou mulher. Outro elemento do tipo, por violência ou grave ameaça, né? A ter conjunção carnal, que seria genitália com genitália, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Então, o que seria ato libidinoso? Por exemplo, lambidas na região genitália, né, apalpar, ejacular. Isso tudo são exemplos de atos libidinosos. E por que eu frisei que nesse caso do estupro,
né, que é mediante violência ou grave ameaça, porque a importunação sexual também é sobre ato libidinoso, só que a diferença é que é sem violência ou grave ameaça. Então, vou pegar aqui o tipo da importunação sexual que está previsto no artigo 215-A do Código Penal. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Aí vem a penalidade. De 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Ou seja, se for crime mais grave, não configura importunação sexual. Então, se houver violência ou grave ameaça, que é o caso do estupro, o ato libidinoso é considerado estupro. Se não tem violência ou grave ameaça e não configura outro crime mais grave, aí seria importunação sexual. Então, um exemplo de importunação sexual seria num ônibus, num coletivo, num metrô, né, o homem ficar ali se ruçando numa mulher. Entendeu? Ruçando seu corpo numa mulher, aproveitando daquela situação que tem vários passageiros, que o ambiente ali às vezes está apertado e tem ali, fica nesse movimento corporal com o objetivo de satisfazer a sua lascívia. Seria um caso de importunação sexual. Isso. Outro exemplo também é a pessoa ejacular em público, mas não apenas ejacular em público. Ejacular em público, mas que ele tem um alvo específico. Fica ali olhando para uma menina que passou com um shortinho, né, às vezes curtinho, e aquilo ali atiça o desejo dele e ele ejacula olhando para aquela menina. Aí, nesse caso, é importunação sexual. Porque se for apenas ejacular em público, como eu já presenciei, quando eu nem era delegada ainda, de caminhar numa praça e um homem estava com o braço apoiado assim numa árvore e com a outra mão ele estava se ejaculando. Ele não estava olhando para ninguém, ele estava olhando até para baixo. Ele estava olhando para o órgão genital dele e uma mão apoiada na árvore. Isso não é considerado. Isso não é importunação sexual, mas isso configura ato obsceno, porque é lugar público. Aí é crime. É crime também, é outro tipo de crime, um pouco mais brando do que a importunação sexual, porque no caso a vítima é a coletividade, não é uma pessoa em específico. Então, se a gente fosse falar em uma ordem de intensidade, o estupro, ele está no intenso de gravidade, né? O grau mais grave dentre esses exemplos que falamos. Depois, você perguntou sobre o assédio sexual também. A importunação, que fica em segundo. Isso, em por terceiro, último, o assédio sexual. E no caso... fugiu, eu ia falar uma coisa sobre a importunação, mas eu vou me lembrar, depois eu falo. Agora, então vamos passar para o assédio sexual. O assédio sexual, artigo 216-A do Código Penal, diz: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. O assédio sexual, portanto, presume-se uma relação de hierarquia. Entendeu? É o patrão em relação à empregada, é o chefe de um departamento público em relação à subordinada. Então, o assédio sexual presume essa relação aí, né, de hierarquia ou, por vezes, até trabalhista. Não necessariamente apenas no âmbito da CLT, mas também no âmbito de uma repartição pública. E sobre o assédio sexual, eu gostaria de trazer aqui uma pesquisa que eu achei bastante interessante, do LinkedIn, do ano de 2020, porque é mais comum do que a gente imagina, mas esses crimes sexuais muitas vezes ficam ali no limbo. Nós falamos no direito de cifras negras, que são ocorrências que não são contabilizadas porque não chegam ao conhecimento das autoridades. Por envolver uma situação muito constrangedora, que é um ambiente de trabalho, às vezes a pessoa precisa daquele emprego, fica com receio de enfrentar aquele superior, fica na dúvida, mas será que ele está só me cantando ou será que é um assédio? Né? Então, são muitas questões psicológicas e emocionais que a vítima passa. Então, muitas vezes não é denunciado, mas vejam essas estatísticas. 1 em cada 6 vítimas de assédio sexual no trabalho pedem demissão.
E 35,5% das vítimas dizem que sofrem constante medo. E quais são as maiores barreiras para as denúncias no caso do assédio sexual? 78% é a impunidade. Acreditam que nada acontecerá. E, de fato, muitas vezes nada acontece. 64% é o descaso, né? Que as pessoas diminuem o que acontece, né? Falam assim, ele só estava interessado em você, ele só te cantou, entendeu? Meio que menosprezam aquilo que aconteceu com a vítima, 64% dos casos. 64% também é o medo da exposição, é a vergonha, né? É o sentimento ali que paralisa a vítima. 60% é descrença. A vítima pensa, as pessoas dificilmente vão acreditar em mim, vão dificilmente acreditar no que aconteceu, porque são crimes que dificilmente têm provas. Acontecem em ambientes clandestinos, é naquele momento que só tá a pessoa e a vítima, o autor e a vítima. Então, ter provas é difícil, materializar isso. Aí fica a palavra de um contra o outro, mesmo a palavra da mulher tendo relevância, mas se não tiver um outro elemento probatório, fica difícil haver condenação, entendeu? 41% das mulheres pensam, mas vão colocar a culpa em mim, vão falar que eu vim com uma roupa provocante, vão falar que eu que dei bola para ele. 27% das mulheres não tem certeza se aquilo foi um assédio, que é aquilo que eu comentei. Mas será que ele se aproximou de mim com interesse, mas dentro daquilo que seria aceitável, né, também? Porque existe um cortejo que às vezes acontece naquele ambiente que a gente mais convive, que vão ocorrer as possibilidades de um relacionamento futuro. Então, a mulher fica meio que assim, será que foi um cortejo, né, dentro da respeitabilidade natural, ou será que foi um assédio? Junto com todas essas outras estatísticas que eu trouxe, o medo, a vergonha, a exposição, e 16%, que é a última estatística, elas têm o sentimento de que a culpa foi delas, de que ela mereceu, de que ela pediu para que aquilo acontecesse. A famosa culpa da vítima, né? É um sentimento muito comum que acontece. Mas, nossa, essas estatísticas, elas são desmotivadoras. Elas são alarmantes e são surpreendentes. Surpreendentes demais. Desmotivadoras mesmo. Porque, afinal das contas, é o que você trouxe ali. De fato, vai ter uma impunição legal. Às vezes, existe a punição dentro do ambiente, quando a gente fala de lideranças, quando a gente fala de cultura organizacional, que de fato não aceita nenhum tipo de crime, né, de coisas erradas dentro do ambiente de trabalho. Mas muitas vezes passa-se despercebido, como você estava falando, na ideia de, é o jeito, é o jeito do homem, o homem ele é assim, ou muitas vezes de, cara, eu nem sei o que aconteceu aqui. Ou então assim, vamos abafar. Nós vamos demiti-lo, mas se você quer ficar aqui, não leve esse caso a público, não leve ao conhecimento das autoridades. A depender da situação, né? A mulher tá num bom emprego e fica pensando, nossa, mas aqui eu posso ser promovida, aqui eu posso chegar a tal cargo. Então é melhor eu me calar, porque senão eu vou perder essa oportunidade. Exatamente. Tem tantas questões emocionais que envolvem isso, né? Como aspectos objetivos, como esse raciocínio que eu acabei de expor aqui. Perfeito. É como se, pensando agora nisso que você trouxe, a aceitação de um assédio sexual para poder se proteger. Olha só que... Porque é um crime, então não seria apenas na seara do RH interno. Tem que também haver uma punição maior do que uma mera demissão ou uma repreensão, não sei. Entendeu? Sim. E é isso somente através das autoridades públicas constituídas para isso. Delegado, juiz, promotor, né? Todo o acesso aí à justiça que a vítima tem, que fica relegado. Sim. Ela é revitimizada. Ela às vezes, a depender do ambiente, como no mundo corporativo, que ainda predomina o sexo masculino, ela se vê assim, completamente acuada.
Aí entra Senão ela perde aquele espaço de poder. Sim, ela vai ser culpada ou ela vai ser colocada como tá, mas você vai ter que escolher, porque ele tá num cargo de liderança, ele é muito bom. Então, você vai ter que escolher se você aguenta ficar ou não. Então, muitas vezes é relegado a ela uma decisão que, colocando no modo racional da coisa, ela sai perdendo de todas as formas. E sai muito... como a palavra que eu queria achar, ela sai muito... Não é machucada. Qual que é a palavra aqui, Karen? Me ajuda. Porque, veja, ela sai... Desmotivada? Não. Mais do que isso, né? Assim, basicamente ela sai ferida na parte profissional. Injustiçada, ferida na parte emocional, na parte profissional. Não, e até na sua feminilidade. Porque também a mulher começa, às vezes, a pensar assim... Olha como é que isso é antigo, né? Me veio à mente agora... uma analogia aqui com o Egito Antigo. Tinha uma rainha que chamava Hatshepsut, um nome bem diferente. E lá no Egito Antigo, né, milhares de anos antes de Cristo, ela governou. E para ela ser aceita naquele mundo, ela, né, de liderança, ela se vestia como homem. Então ela usava uma barba falsa. Tanto é que os monumentos dela lá no Egito é ela com barba, ela com postura assim de homem, fechada. Então a mulher, ela não pode, por vezes, até ser feminina. Uma mulher que se torna vítima de um assédio, ela começa a se retrair na feminilidade. Não vou passar um batom, não vou passar um esmalte, ou se eu for passar um esmalte vai ser só um esmalte claro, vai ser só rabo de cavalo, vai ser sem maquiagem, vai ser só calça, eu não posso usar uma saia, porque senão eu vou atrair, né, o olhar masculino, eu corro risco, eu fico mais vulnerável, eu fico um objeto de desejo mais desejado, entre aspas, né? Então a mulher, ela por vezes, ela tem que se desconfigurar. Nossa, isso é uma verdade. Você tem que se desconfigurar, tem que pra assumir... ocupar o seu espaço. Exatamente, tem que assumir uma personalidade, um jeito, uma forma de se vestir, até uma postura. Por que começa a se encolher? Postura corporal, postura no trabalho, para de falar. Tem várias ideias. Nossa, o que eu atendo de casos de mulheres super inteligentes, mas que têm suas dificuldades de se colocar porque aprenderam a ser neutras, porque afinal de contas, se aparecer demais, correm o risco de serem assediadas. Ou então, por exemplo, né, aí tem uns micromachismos, né, que tem uma expressão específica em inglês, agora me fugiu a memória. Mas a ideia é a seguinte, por exemplo, você falou essa questão de expressão das ideias. A mulher vai e apresenta uma ideia para aquele grupo, né, sobre um melhor funcionamento do trabalho ou mais vendas para aquela empresa, enfim. E a ideia dela é desconsiderada. Aí vem um homem e fala a mesma ideia. Uau, que ideia brilhante! Aí aceita a ideia. Quando a mulher que trouxe nem prestam atenção. São micromachismos, né? Nossa, então, assim, essa seara, né, de assédio sexual, ela traz pra gente muita conversa. A gente consegue falar muito sobre isso, né? Porque, de fato, é uma coisa que a gente escuta e a gente vê e a gente presencia. É uma coisa que, infelizmente, acaba sendo até natural no mundo feminino. Para as mulheres, elas atuarem os seus papéis de liderança, os seus papéis de mulher. Não é que é natural, é que a mulher não tem consciência, ela fica na dúvida, como eu falei. É natural pro masculino. Exato. Isso, é natural pra ele colocar isso. O que eu quis trazer com natural é o comum, né? O tanto da adaptação que a mulher precisa fazer pra poder existir. Então, basicamente é isso. É comum, mas não é normal. Exatamente. É comum, mas é normal. Natural acaba sendo nos micromachismos, como você trouxe, como a visão do homem sobre a mulher, né? Tudo que ela vai trazer é menos inteligente, é menor, embora... Isso. Enfim. De fato, é o objeto, né, Karen? É o objeto. É a objetificação da mulher. É bem complicado isso. Bom, agora eu quero trazer um ponto pra gente poder observar as pessoas à nossa volta. Sim. Quais são os sinais de que uma pessoa está sofrendo algum tipo de violência sexual? As pessoas ao nosso redor, que faz parte da nossa comunidade, o que nós conseguimos ver? O que a gente consegue enxergar? Olha, piadinhas,
né, de cunho sexual, gestos, palavras relacionadas à sexualidade que assim chegam a constranger, né? Insinuações de caráter sexual, solicitação de favores sexuais, frases ofensivas, frases grosseiras, frases de duplo sentido. Agora, o que é interessante, Najma, é assim, quando é adulta, a mulher ainda... Isso, no caso, são sinais de que pode ocorrer uma violência sexual. Mas quando a mulher é adulta, ela pode colocar, às vezes, um freio ali e não chega a virar a violência em si. É como se fosse um prenúncio. Agora, o problema é quando é criança. Ai, meu Deus. Aí, as crianças, elas trazem comportamentos, e é nessa parte que eu gostaria de chamar mais a atenção do telespectador, né? Que no caso, por exemplo, as crianças, elas passam a ter mudanças de comportamento repentina. Às vezes, na presença de determinado sujeito, a criança fica retraída, a criança começa a querer esconder ali para debaixo da saia da mãe, sabe? Agarradinha ali nas pernas da mãe, na presença de um determinado sujeito. Por que aquela criança está com um comportamento de retraimento? Alterações de humor brusca, às vezes muito alegre, às vezes muito triste, depressiva, queda no rendimento escolar, alteração do sono. Eu peguei um caso uma vez de uma menina que ela ficava acordada de noite porque ela não podia dormir, porque era de noite que o padrasto levantava e ia abusar dela. Nossa. Então ela perdia a noite, aí de dia ela não conseguia estudar. Ela ia para a escola, mas tinha muito sono, não conseguia dormir, não conseguia prestar atenção na aula, porque não dormia de noite, porque ficava atenta para estar acordada pro padrasto não passar a mão nas partes íntimas dela, enquanto a mãe dormia. E ela ficava toda retraidinha, toda assim, sabe, aquela menininha assim, ó, toda encolhida de tensão, de medo por esse ocorrido com ela. Então, também comportamentos sexualizados precocemente. Já peguei caso também de criança que ficava sentada sobre a perninha. A professora me contou, não, ela só fica sentada sobre a perninha numa determinada posição, que aquilo ali incomodou a professora. Mas senta direito, vai fazer exercício, por que você tá assim? Porque a genitália dela estava machucada. Era a melhor posição para ela ficar na sala de aula, era com a perninha naquele jeitinho que ela precisava ficar para doer menos os órgãos genitais dela que tinham sido manipulados. Uau. Então, são esses comportamentos, tá vendo? É comportamento no fisiológico, na linguagem corporal, né? Como também emocional, às vezes sintomas psicossomáticos. Começa às vezes a vomitar, a comida não parar no estômago, a ter dor de cabeça do nada. Os pais têm que ficar muito atentos. Principalmente a mãe nesse caso. Porque boa parte desses crimes sexuais com as crianças, elas são vítimas de padrasto em primeiro lugar. Em segundo lugar, pelos pais. Sim. Pais que eu digo do sexo masculino, entendeu? Padrastos, pais, vizinhos, primos. Daí a gente começa aqui a trazer quando os adolescentes abusam das crianças por eles já terem sido abusados de um adulto. Então esse ciclo ele começa a ficar infinito. Mas tivemos recentemente Maio Laranja, né? Que é sobre a conscientização da violência contra a criança, violência sexual contra a criança. E a importância de falar sobre isso, né, Karen? Porque as pessoas, de fato, elas não têm esse olhar, essa percepção de que na criança vai ser comportamental. Na criança vai ser a primeira coisa que vai acontecer é a alteração de comportamento. Porque a gente tem que lembrar que a criança ela não tem uma maturidade emocional e nem de comunicação para conseguir expressar o que está acontecendo ou o que ela está sentindo. Então ela vai expressar no comportamento. Porque se a gente parar para pensar, nem nós adultos sabemos o que fazer muitas vezes quando a gente passa por alguma situação de assédio sexual ou de... Não, importunação não, né? Mas
É o assédio. É isso mesmo que eu tô trazendo. É no trabalho, no ambiente de trabalho. É, o assédio, nem nós sabemos o que fazer, né? Quando a gente sofre uma situação de assédio. Então, agora você imagina uma criança que não tem aquele senso de certo e errado e tá se sentindo super culpada, porque afinal de contas tem que lembrar de toda a manipulação emocional que está envolvida com isso, né? Tanto dos adultos quanto das crianças. Então, a mudança mais drástica na criança é o comportamento. E foi muito bom você comentar essa questão da manipulação emocional, porque eu me lembrei de um outro fato que é muito comum. O agressor, ele fala para a criança, se você fizer isso, se você contar, isso daqui é só um segredinho nosso, tá? Sim. Se você contar, eu vou matar sua mãe, vou matar seu pai, você vai morrer. Eu vou fazer isso com a sua irmãzinha mais nova. Nossa. Então, fica manipulando a mente da criança para a criança não contar. Ameaça, né? É mais que manipular, né? É ameaçar a criança. Sim. E aquilo ali a criança fica guardando ali por um bom tempo. Em alguns casos vai revelar só na fase adulta. Sim. Porque muitos, né? Muitos casos. Por isso que a prescrição começa a contar a partir dos 18 anos para punição do agressor, entendeu? O prazo prescricional para punir o agressor de crime sexual é a partir dos 18 anos. Porque muitas vezes ela passa aquela fase toda da infância e início da adolescência sem ter coragem para se abrir, para contar para alguém. Poxa vida. Gente, alerta sempre. Foco e atenção, né? E aí, trazendo agora, Karen, pra gente saber um pouquinho o que a gente faz, né? Quando, se de repente quem tá escutando já vivenciou isso, ou conhece alguém que está passando por isso. Então, eu queria te perguntar quais são os direitos das vítimas de violência aqui no Brasil. Tá. Então, a primeira atitude, se for flagrante, ou logo após o flagrante, né, é acionar a PM, que é o Disque 190, para tentar capturar o violentador, vamos colocar assim, né, de imediato e ele ser preso em flagrante. Agora, não foi possível, né, acionar a PM naquele exato momento, então eu penso que a vítima ela tem que olhar primeiro para ela, sabe? Apesar de eu fazer parte do sistema de segurança pública, esse daí seria o terceiro passo. Qual que seria o segundo passo imediato? Ela procurar medidas profiláticas, que no caso é ir para o hospital mais próximo, não se lavar. Ai, gente, isso é uma problemática, porque precisa da prova quando tem, né, vestígio, porque tem caso que é só manipulação literalmente, né, de colocar as mãos, então não deixa vestígio. Mas quando tem vestígio, né, que por exemplo ejaculação, etc., então não se lavar e procurar de imediato o hospital mais próximo para ser atendida, receber as medidas profiláticas e o próprio hospital aciona em seguida, sabe, a polícia e tudo mais. E porque dessa forma os profissionais da saúde, além de cuidar da vítima para evitar que nas primeiras 72 horas ela não pegue, né, nenhuma DST ou tome métodos contraceptivos mais fortes para que ela não engravide, além desse cuidado com a vítima, também recolhe o material para fins de depois contrastar com o suspeito, né, e poder ter ali a certeza de quem que foi, pelo material genético, quem que foi o autor daquelas agressões sexuais, entendeu? E aí depois de ir pro hospital, né, procurar a delegacia de polícia, em seguida ser conduzida para a delegacia, para que ali toda a apuração da parte criminal, né, probatória seja realizado pelo delegado e, portanto, né, tem elementos suficientes para responsabilização criminal. E quando é um caso de importunação, o processo ele é parecido? No caso de importunação, se não deixou vestígio na vítima, porque imagine a seguinte hipótese: o sujeito fica ruçando na vítima dentro de um ônibus ou dentro de um metrô, e ele está em pé, a vítima está sentada, ele está aqui,
pulsando aqui do lado dela. Ele ejacula e suja ela, vamos supor. Molha um pouco a blusa dela, ou ela tá em pé, ele tá atrás dela. Então, nesse caso, seria a mesma recomendação. Mas esses casos são um pouco menos comuns. Muitas vezes não tem o vestígio na importunação. Na maioria dos casos não tem. Aí teria que pegar outras provas, como, por exemplo, filmagens, testemunhas. E também se dirige à delegacia. Sim, de imediato para a delegacia. Aí não vai passar pelo hospital. Né? Pode também, de imediato, ligar para a polícia, 190. Que é a primeira coisa tentar fazer o flagrante acontecer pela polícia militar. Né? Aí não foi possível, em seguida vai para a delegacia, se não tiver vestígio. Ir para o hospital é apenas como medida profilática. Certo. Né? Uau. Bom, queria te perguntar se você percebeu se durante a pandemia ou nos últimos anos, né, teve aumento dos casos de denúncia Sim. de crimes sexuais? Teve durante a pandemia. Por quê? Porque as vítimas, elas ficam mais tempo em casa. Os crimes sexuais, em sua maior parte, ocorrem no âmbito familiar ou ali próximo, vamos colocar os vizinhos, nas redondezas. São menos comuns aqueles casos de crimes sexuais por terceiros, como eu dei o exemplo da importunação dentro do metrô, ou um estupro de um sujeito que a vítima nunca viu antes, pegou ela e estuprou. São menos comuns. A maior parte dos casos de estupro ocorrem no seio familiar. Com a pandemia, as pessoas ficaram mais reclusas, então a quantidade, a reiteração dos abusos aumentou. Em relação às crianças, em relação às mulheres. Infelizmente. E também, recentemente, pela questão da tecnologia, né? Da inteligência artificial. Está sendo muito comum pegarem, por exemplo, às vezes a imagem, a foto de uma criança que está de roupa e aí modificam pela inteligência artificial, colocam ali o corpo da criança pelada, entendeu? E aí tem aquela pornografia infantil que também é uma violência sexual. Com a tecnologia, portanto, né, da inteligência artificial dos últimos anos, tem crescido essa forma de violência sexual. Meu Deus. Inteligência artificial tá aí pra gente mudar o mundo e os criminosos usam isso para poder também, se satisfazer. Da mesma forma que usam para praticar, não a inteligência artificial propriamente, mas a internet, né? Sim. Para praticar golpes, estelionato. São vários crimes, infelizmente. E, na tua opinião, quais são as causas do crime sexual? As causas do crime sexual são múltiplas. Não é apenas um fator. Tem fatores socioeconômicos, tem fatores culturais, tem questões, né, sociais, econômicas, enfim, são vários fatores. Porque às vezes a pessoa pensa que o crime sexual ele ocorre majoritariamente entre os pobres, por exemplo. Não é uma verdade. O que acontece muitas vezes com as pessoas de classe média alta é uma subnotificação. Às vezes, até pela questão do poder econômico. Eu vou me expor, né? Nossa, mas como é que vai ser? Eu com essa posição. Então, há uma subnotificação. No caso das crianças, elas são atendidas muitas vezes por médicos, psiquiatras, psicólogos particulares. Então, não vai o registro para a estatística pública. Entendi. Entendeu? Quando a família tem uma condição melhor. Então, a gente tem que desmistificar essa ideia de que, por exemplo, seriam só entre pobres, em ambas as classes sociais. Tem a questão também cultural, né, do patriarcado, de... Cultura machista? Uma cultura machista, um estímulo também, às vezes, a objetificação da mulher, propagandas, por exemplo, igual de cerveja. A propaganda da cerveja, ela simula ali o corpo de uma mulher. O formato da garrafa da cerveja, né, já estimula ali
um desejo sexual. Estou tomando a loura, estou tomando a morena. Não brincam assim? Sim. A loura não seria uma cerveja clara, a morena seria cerveja preta ou escura? Sim, e fora as propagandas, né? Que sempre é uma mulher de biquíni, uma mulher seminua, servindo, exato. Detalhe, servindo a cerveja para o homem. Exato. Então tem esses fatores culturais também, né? Outro fator também muito comum, às vezes, é a dependência econômica do parceiro, do homem. Né? Às vezes é o pai ou é o padrasto que coloca o dinheiro naquela casa e a mãe finge que não está acontecendo nada, enquanto ele está abusando da filha. Né, ou da enteada, no caso, na maior parte das vezes da enteada. Por isso, mulheres, fiquem muito atentas, vocês que são divorciadas, né, que, enfim, têm filho de um relacionamento e arranjam um outro companheiro, muito cuidado, para não deixarem, né, suas filhas, assim, ainda indefesas, sozinhas com esses homens, porque a gente nunca sabe, é melhor prevenir do que remediar. Deixa eu aproveitar e contar um caso que eu me lembrei que uma vez eu peguei. A mãe de uma menina, ela tinha sido abusada sexualmente. Então ela tinha muito medo de deixar a filha com homem, com qualquer homem. Às vezes ela deixava a menina com a avó materna, mas quando o padrasto estava em casa, o padrasto dela, da mãe, estava na casa da mãe dela, ela não deixava a filha dela, que era uma criancinha de uns 4 aninhos lá, que ela tinha receio de a filha ser abusada. Eu sei que ela tinha uma super proteção com a filha. E não é que a menina foi abusada por uma mulher? Puxa vida. A menina de 4 anos foi abusada por uma cantineira da escola. Uau! Mas nesse caso aí, eu me lembrei dele agora, mas me chamou a atenção porque assim, o que ela mais temia, o que ela mais procurava proteger a filha, que era de possível... De homens, né? Isso, possível abuso por homens, aconteceu. Só que não foi por um homem, porque ela protegia tanto dos homens, mas foi na escola. Puxa. E uma forma, infelizmente, que era inesperada, né? Porque que mãe que vai esperar que sua filha pode ser abusada de uma cantineira, né, de uma escola. Foi um caso que eu peguei. Então, assim, voltando, né, à sua pergunta, por vezes também a negligência dos pais em relação aos filhos. Pode dormir na casa do coleguinha. Pode ficar em qualquer, né? Pode ir lá com o seu coleguinha em tal lugar e não tem aquela verificação. Quem são as pessoas que meu filho está andando? Na casa de quem que ele está indo? É melhor deixar, né? Com que o coleguinha vá e durma na sua casa, em vez de seu filho ir dormir na casa do coleguinha. Então são vários fatores, não tem uma causa específica. Sim. Você trouxe esse caso que você lembrou e eu queria aproveitar para te perguntar se você tem um caso, se você poderia compartilhar um caso que teve um desfecho positivo para a vítima, que você tenha acompanhado, que você tenha vivenciado. Então, esse caso mesmo que eu peguei, que eu mencionei, no final eu tive provas suficientes, eu solicitei a prisão, né, da cantineira e conseguimos, né, converter em prisão preventiva dela. E um caso que eu gostaria de compartilhar foi que eu mesma quase fui vítima uma vez. Eu estava caminhando na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde, né, é minha terra natal. Na época eu não era delegada ainda, eu estava prestes a tentar o concurso, inclusive, e era um período tipo assim, meio-dia, em época de férias, então não tinha movimento na universidade. Porque se fosse meio-dia em época que estava funcionando os cursos, teria muito movimento de alunos saindo, né, dos cursos, mas não era o caso. Estava bem deserto. E eu estava passando por um trecho deserto, especificamente, quando eu ouvi um barulho atrás. Eu olhei para trás, não tinha ninguém, porque eu me atentei. Falei assim, nossa, aqui tá tão deserto. Deixa eu olhar. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. De repente surgiu do nada um sujeito. E eu percebi porque o bolso dele tinha um molho de chaves e começou a fazer barulho atrás de mim, das chaves balançando. Entendeu? Até então não tinha ninguém. Do nada surgiu ele.
E aí ele começou a ficar muito na minha cola, ele tava sem camisa. E ele tava caminhando muito atrás de mim, aquilo ali me gerou uma insegurança. Eu falei assim, eu vou atravessar, fui pro outro lado do passeio. Aí eu atravessei, ele atravessou. Depois eu voltei pro lado de cá, ele voltou. Aí eu falei assim, não, esse cara tá me seguindo. Eu peguei, entrei no meio dos carros, que tinham carros passando, fiz sinal de pare e pedi socorro. Entrei dentro do carro da pessoa que parou pra mim, era um casal de professores, inclusive, universitários, e me deram socorro. Aí eles me levaram nas 2 guaritas da faculdade, e eu passei a situação para os seguranças locais. Aí eles, de uma forma muito delicada, me perguntaram, a senhora estava com algum objeto em mãos, né, de valor, estava com celular? Não estava com nada. Então deu para perceber que a intenção dele era de fato sexual. E aí, Nossa, quantas mulheres passam por isso? A gente foi olhar nas câmeras, quando ele estava atrás de mim, ele estava sem a camisa, mas ele segurava a camisa dele nas mãos, assim, ó. E ele tava pertinho de mim, então eu tive a impressão que ele ia me laçar, ele ia fazer assim, entendeu? E certamente me levar pro mato que tava do lado. Meu Deus. Ô, Nadima, eu fiquei traumatizada, não aconteceu nada, mas eu fiquei 1 ano sem conseguir falar esse fato pra ninguém. Só de pensar o que poderia ter acontecido. Sim. Então eu quero comentar isso porque assim, o trauma na vítima é muito grande. Não me aconteceu nada, quase. E eu fiquei 1 ano sem conseguir contar isso para as pessoas. Então eu compartilhei esse caso, né? Sim. Para que as mulheres vejam quem nunca passou por isso, porque infelizmente é mais comum do que se imagina. A violência sexual, ela é muito mais comum do que se pensa. Sim. Mas quem nunca passou, né, e quem é mãe aí, protejam suas filhas, porque o trauma realmente é irreparável. Você consegue atenuar com os psicólogos, né, com terapias, né? E tudo mais. Verdade. Mas voltar a estaca zero não consegue. Depois de um trauma, né? Porque é um trauma. É um trauma. Depois de um trauma, é como se fosse um vidro quebrado que sempre vai ter um remendo. Ou é como se fosse uma cicatriz, uma ferida que sempre vai ter uma cicatriz. Então, a partir disso, a gente fala muito dos estresses pós-traumáticos, né? Que são... É um transtorno que acontece depois de situações traumáticas como essas. Então, obrigada por compartilhar. Não é fácil. Eu acho que expressar isso é trazer a sua intimidade assim, mas é muito importante, porque assim a gente consegue ver, né, Karen, como são situações de vulnerabilidade que a mulher tem ali o tempo todo e que às vezes os homens eles não compreendem. O que você estava fazendo? Dentro da sua faculdade andando, ponto, era isso que você estava fazendo. Né? Então... mas por que você estava lá no momento deserto? Tentando culpar a vítima, a culpa, né? É da mulher, né? A culpa é da mulher. Que tava dando sopa. Afinal de contas, que roupa você estava usando? Você tava com roupa de ginástica, calça colada. Meu Deus, você estava chamando a pessoa para fazer isso. Então, assim, a gente escuta muitas frases como essa, como uma forma, micromachismo ou macromachismo, né? Como uma forma de culpar a mulher porque ela foi objeto de desejo de uma pessoa maluca. Querida Karen, por fim... Quero te perguntar uma coisa. Qual é o principal canal de denúncia quando a gente vivencia, olha e vive, de certa forma, situações como essas? Sim, além dessas que eu já mencionei, que no caso é acionar a polícia militar de imediato no caso de flagrante. 190. Procurar, né, o hospital, porque primeiro a vítima ela tem que estar ali com a sua integridade o mais imaculada possível, então, para medidas profiláticas, nos casos que tem vestígios, em seguida procurar a delegacia de polícia, Perfeito. Né? E aqueles que querem denunciar, que às vezes sabem que tem abuso, às vezes sabe que o vizinho pratica um abuso, sabe que fulano pratica um abuso, tem o 180, né? E o Disque 100 também, né? Que são os Disque de Direitos Humanos e o outro é contra a violência contra a mulher. Que temos um podcast maravilhoso apenas sobre isso. Convido você, inclusive, a assistir. Bom, eu quero te agradecer por compartilhar conosco seus conhecimentos tão profundos sobre esse tema. Obrigada por estar aqui. Foi ótimo aprender com você. Espero que vocês tenham aprendido com a Karen também.
Deixe aqui seus comentários, suas dúvidas, que eu tenho certeza que ela super se colocará à disposição para responder, né, querida Karen? Sim, com certeza. Curtam, compartilhem, divulguem, né? Porque muitas mulheres podem ser ajudadas com essas informações. Sim. E em breve, espero que o próximo vídeo seja de tema mais tranquilo, né? Como estávamos conversando nos bastidores. Perfeito. Exatamente. Lembrando então, gente, que a violência sexual, ela é um problema muito sério. E ela não é um problema das mulheres. Ela é um problema de todos nós. Então, homens têm uma participação super importante aqui também. Inclusive, na parte de prevenção à violência, né? As pessoas à sua volta, os coleguinhas, os micromachismos. Você consegue fazer impedimentos sobre isso apenas por não aceitar, por orientar, por inclusive punir, por denunciar, entende? Você também consegue fazer o seu papel. Lembre-se, violência sexual é um problema de todos, afeta mulheres, crianças, homens, todo mundo é afetado, é uma sociedade afetada. Então, convido você a estar atento às pessoas à sua volta, a estar atento a olhar, inclusive, para os seus traumas. Se você é uma pessoa que passou por isso, que você sente que ainda é um gatilho muito forte, que traz muita dor, tá na hora de tratar, né? Como nós estávamos conversando, é uma ferida que precisa de cicatrização. E muitas vezes, pelo TEPT, né, que é o estresse pós-traumático, é difícil essa cicatrização acontecer. Então, te convido à psicoterapia, como sempre, né? Bom, ficamos por aqui hoje. Te vejo no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!